Zico é um vilão e agora um vilão esquecido? Pois é isso que o tribunal quer que você pense. Afinal, por que tanto hate agora menospreza um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, em que querem esquecê-lo até no Maracanã? Arthur Antunes Coimbra não era normal, caçula de 6 filhos, de um imigrante português, era pequeno, franzino, a princípio era chamado de Arthurzinho, depois Arthur Zico, até uma prima sua chamada Ermelinda a reduziu carinhosamente para Zico. O apelido construído com o tempo assim define também o seu futebol, quer dizer, o meio-campista que fazia parte da construção do começo ao fim de jogadas do seu time para o gol, ou ele mesmo fazia gols e muitos. Para o meio-campista, 595 gols em 860 jogos é pouco? Para construir uma carreira tão consolidada, ele começou num pequeno time de futebol de salão, formado por amigos e familiares, o Juventude de Quintino, do bairro de Quintino, Bocaiúva, zona norte do Rio de Janeiro. O futebol tá no sangue muito antes de ir para alguma escolinha. Seus irmãos jogavam bola, seu pai jogava bola, e em 67 um amigo da família e vizinho, Celso Garcia, que era radialista, assistiu uma partida de Zico em um torneio no River, que era o time de futsal que ele estava jogando. Na partida que esse cara viu, Zico marcou 10 gols e uma goleada do seu time por 15-3. Garcia não perdeu tempo, levou o garoto para a escola de futebol do Flamengo. Até em 71 veio os títulos da base e nesse mesmo ano foi para o principal time rubro-negro. Não demorou muito para o primeiro título em 72 como campeão carioca. O Flamengo investiu e por ser muito franzino passou por uma intensa preparação física, ou seja, Zico treinava para caramba, o que lhe rendeu 33 quilos a mais. No ano de 74 assegurou a titularidade, além do campeonato carioca, que também conquistou em 78, no ano em que muitos apontam como o início da era Zico, no Flamengo. A sua primeira convocação vem em 76, participando da Copa Rio Branco ou Taça do Atlântico, enfrentou o Uruguai no estádio de Montevidéu, fez gol logo de cara. Brasil 2-1, teve um gol de Nelinho também, 2 golaços de falta de 2 especialistas no assunto. 78, a primeira convocação para uma Copa do Mundo e vários absurdos, começando pela estreia contra a Suécia, em que o jogo estava empatado em 1-1 e no último lance da partida, escanteio para o Brasil, Nelinho cobra, Zico faz o gol de cabeça, mas o juiz apita, pois o gol não valeu, alegando que a partida teria acabado. O juiz Cleve Thomas parou uma partida no meio da jogada de um escanteio. O Brasil ficou em segundo lugar nessa fase, empatando com a Espanha em 0-0 e ganhando da Áustria por 1-0. Veio a segunda fase já com 3-0 em cima do Peru, e o adversário seguinte foi a dona da casa, a Argentina, jogo que foi 0-0, onde na rodada seguinte o Brasil enfrentou a Polônia e a Argentina enfrentou o Peru, e foi horários diferentes porque na época a última rodada de uma fase de grupos não tinha esse lance de 2 jogos no mesmo horário. O Brasil venceu de 3-1 da Polônia e a Argentina enfrentou o Peru sabendo de quanto teria que ganhar. A Argentina ganhou de 6-0 do Peru e muitos apontam marmelada do time peruano e uma das maiores intervenções políticas e antidesportivas da história do futebol. E uma reportagem da Folha de São Paulo do dia 9 de outubro de 98, 20 anos depois dessa Copa do Mundo, apontou uma entrevista do ex-goleiro Ramon Quiroga para o jornal La Nación, onde ele dizia estar seguro de que houve suborno e que ele desconfiava de Manzo, colega de seleção da época, que no ano seguinte após a Copa foi jogar no Vélez Sarsfield. O Brasil fez a decisão para o terceiro lugar, vencendo da Itália por 2-1. Após a Copa do Mundo, o técnico da seleção brasileira, Cláudio Coutinho, foi escolhido o grande culpado, mas aqui de forma clara poderia ser o primeiro título de Zico pela amarela e hoje poderíamos estar falando de heptacampeonato, octa, em que foi arrancado à força. Após 78 continuou sua saga de títulos, campeonato brasileiro, estadual, e em 81 conquistou uma Libertadores pelo Flamengo, sob contestações dos rivais, principalmente do torcedor do Atlético Mineiro. Os times duelaram no Serra Dourada e aos 32 do primeiro tempo o atacante Reinaldo deu um carrinho por trás em Zico na intermediária e o Wright deu um vermelho direto. Houve exaltações, protestos e um intervalo de poucos minutos, Wright começou a distribuir cartões vermelhos. Aí quando o João Leite caiu no gramado alegando dores, Wright considerou um ato de simulação desportiva e expulsou o goleiro. Nesse momento o Galo estava com 6 jogadores em campo, a regra exige no mínimo 7, e
a partida foi encerrada aos 37 minutos do primeiro tempo. Flamengo declarado vencedor por WO. Detalhe é que o Galo achou muito estranho o fato do Wright apitar esse jogo, sendo que ele nasceu no Rio de Janeiro, o que gera revolta até hoje, principalmente do próprio Galo e os rivais do Rio de Janeiro. E Zico já falou do bastidor desse jogo. Ele ficou bravo com a tesourada por trás de Reinaldo. Wright avisou os dois capitães que iria expulsar caso tivesse mais violência. Zico era o capitão do Flamengo. O aviso foi dado, mas deu no que deu. Na final pegou o Cobreloa. No jogo de ida venceu com 2 gols de Zico no 2-1, perdeu no jogo de volta por 1-0 e venceu por 2-0 com 2 gols de Zico no jogo de desempate. E no Mundial, o Flamengo venceu por 3-0 o Liverpool, chegando no topo do mundo. Quando chegou a Copa de 82, sob o comando Tele Santana, o Brasil apresentava um futebol arte e era o grande favorito daquele torneio. O camisa 10 foi muito participativo. Foram 4 gols, 4 assistências em apenas 5 jogos. Um gol de falta espetacular contra a Escócia, marcou 2 vezes contra a Nova Zelândia e abriu o placar na vitória contra a Argentina. Foram 26 finalizações e 9 no gol, 17 passes decisivos. Zico apresentava um altíssimo nível até a eliminação contra a Itália. Aquele era o dia de Paolo Rossi, e aquele Brasil está em uma lista seleta de um cemitério de favoritos. E a atuação de Zico, o camisa 10, foi apagada. Tele Santana foi escolhido o grande culpado. Assim como toda a Copa, o Brasil elege os seus culpados, em vez de analisar os reais problemas. Após a Copa, conquistou um bicampeonato brasileiro em 82, 83. Foi uma transferência muito conturbada do Zico para a UD, isso porque teve um terror fiscal, jurídico por cima do cara. Lá na Itália, o Zico teve pouquíssimo suporte nesses quesitos aí. Ele que custou 4 milhões de dólares, isso que seria hoje uma fortuna se for comparado com a questão do Zico, né? O cara era uma estrela. Se você for converter os 4 milhões, fazer a correção do que era em 83, 85 para agora 2026 no seco, ia ser uns 16 milhões de dólares. Só que aí você tem que ver tudo o que era o Zico, tudo que estava em volta do Galinho. Quer dizer, seria a transferência de um top mundial hoje de um time brasileiro para um europeu. Houve uma burocracia jurídica com a Federação Italiana que a princípio barrou o negócio, e detalhe que eles barraram a transferência depois que o Zico estreou pela Udinese em um amistoso contra o Flamengo, que ele jogou pouco, e foi uma treta que os torcedores da UD saíram nas ruas da cidade no dia 4 de julho para protestar a decisão. Porém, o Comitê Olímpico Nacional Italiano decidiu a favor da UD e o sonho se tornou realidade. Foram 2 temporadas com 54 jogos, 30 gols e 7 assistências. O problema pela Itália, segundo o que consta, não foi o seu desempenho. Zico passou por uma forte pressão jurídica por lá, problemas em relação a direitos de imagem, a forma como ele recebia esses direitos. Segundo a justiça italiana, havia irregularidades. Talvez se o Galinho tivesse tido um suporte muito melhor, ele faria muito mais na Itália. Mas a sua escolha foi voltar para o Flamengo, custando aos cofres rubro-negros os mesmos 4 milhões de dólares da sua ida para a UD. Antes de sair, deu tempo de fazer uma última dança, um duelo histórico contra o Maradona que terminou em 2-2, e com a camisa do Flamengo mais uma vez ele foi convocado, dessa vez para a Copa de 86, e o Brasil venceu os 3 jogos da fase de grupos que tinha Espanha, Irlanda do Norte, Argélia, goleou a Polônia nas oitavas, e sabe aquele trauma das quartas de final? Pois é, parece que é antigo. Só houve uma interrupção nos anos 90 e no Penta, porém nessa Copa de 86 fomos eliminados pela França, com o Zico sendo escolhido para ser o grande vilão dessa vez. Perdeu um pênalti, infelizmente, e a geração dele não conseguiu um título pela seleção brasileira e ficou marcada como uma geração de pés frios. Zico chegou ao México no sacrifício, tentando se recuperar de uma gravíssima cirurgia nos joelhos. Será que vale mesmo a pena apagar tudo o que ele fez no campo porque ele não conseguiu o título máximo e o próprio povo condená-lo e depois esquecê-lo? Após essa Copa, ele conquistou mais um título brasileiro pelo Flamengo, campeonato estadual, se aposentou pela seleção brasileira no dia 27 de março de 89 em um jogo do Brasil contra o resto do mundo, jogo que o Brasil perdeu por 2-1, se transferiu para o futebol japonês, onde virou lenda por lá. Ele virou treinador pela seleção japonesa, conquistou a Copa da Ásia de 2004, treinou o turco Fenerbahçe, conquistando o campeonato turco, Supercopa da Turquia, foi para a Liga de Uzbequistão, foi para a Rússia no CSKA de Moscou, também virou diretor técnico
técnico do Kashima Antlers. Isso ocorreu nos anos 90, início dos anos 2000, conquistou muitos títulos por lá e o Japão reconhece o que o Zico é no mundo da bola. Porém aqui no Brasil não acontece o mesmo, talvez pelo bairrismo, pelo que aconteceu no caso do José Roberto Wright, mas eu asseguro que é muito por causa da ausência de uma Copa do Mundo. Mesmo que você tenha uma carreira brilhante, só existe uma forma de conquistar o respeito nesse país, pois mesmo que você não tivesse uma carreira grande, com um título desse na sua prateleira, não vão te encher. Toda a Copa que o Brasil é eliminado, isso está se tornando recorrente, a mídia usa e abusa do emocional do povo brasileiro de várias formas, especialmente elegendo um culpado. Eles escolhem um culpado, massacram ele, transformam o cara em vilão, sendo que os verdadeiros culpados nem no campo estão, nem na mídia aparecem. Enquanto a gente estiver focando em escolher um salvador da pátria ou um vilão, a bola não vai rolar. Os erros vão persistir e atualmente nesse mundo de redes sociais, um sistema pode estar lucrando com seu choro, criando novos vilões e fazendo esquecer até antigos heróis. Lembrando do artilheiro do novo Maracanã, como se o Maracanã tivesse mudado de lugar, como se não tivesse existido o Zico, como se o próprio rei Pelé, o maior jogador da história, não tivesse falado quem foi o melhor jogador depois dele. Pelé disse Zico. Claro, ele é ídolo da maior torcida que existe, mas eu quero deixar em destaque aqui que ele é mais um exemplo de como escolhem heróis, vilões e as pessoas ficam dispersas a ponto de não se ligar do real problema, que são as entranhas da bola. É todo um sistema político e de mídia que são muito bons em fazer cortinas de fumaça e péssimos em mostrar a verdade. E pare de pensar que vai ser um salvador que vai resolver todo esse problema. Nem o povo resolveria. A melhor forma que tem para resolver isso é um sistema contra um sistema, ou seja, apenas uma coalizão de caras determinados a resolver o problema, um grupo de pessoas em cargos estratégicos que poderiam pelo menos dar uma aliviada para deixarmos de ser uma máquina de criar vilões e focarmos no bom futebol. Zico está sim na mais alta prateleira do futebol brasileiro e o seu futebol, a sua determinação, a sua genialidade não pode ser esquecida. O Maracanã continua sendo o mesmo e é ele que domina por lá. Quero agradecer seu curtir, o seu compartilhamento para quem gosta de futebol, o seu hype se você estiver vendo pelo celular. Eu quero muito que Deus abençoe você, tamo junto.